Olá, sejam bem-vindos. Vamos lá corrigir atividades referentes à semana 3 do PET do oitavo ano de Matemática, PET volume 4. Se você gostar do vídeo, dê um joinha, se inscreva no canal e vamos lá para a primeira questão. Estudante, agora é com você. Observe os gráficos abaixo e responda. Aqui eu tenho o gráfico 1, o gráfico 2, o gráfico 3, o gráfico 4. E se você deu uma olhada no PET de vocês, esse gráfico aqui nós vamos chamar de gráfico de linha, beleza? Esse aqui, gráfico de barras, o gráfico 2. O gráfico 3, ou melhor, perdão, vamos lá. O gráfico 2 é o gráfico de colunas, tá bom? E o gráfico 3 é o gráfico de barras. O gráfico 4 é o gráfico de pizza ou de setores, beleza? E as atividades está pedindo o seguinte: qual o tipo de gráfico do gráfico 1? Como eu falei para vocês, gráfico de linhas. Então, eu vou escrever aqui, ó, linhas. Aí o gráfico 2, qual o tipo do gráfico 2? Gráfico de colunas, beleza? Gráfico 3, gráfico de barras. E o gráfico 4 é o gráfico de setores ou pizza, tá? É comum você dar esses dois nomes. Então, eu vou colocar gráfico de setores barra pizza. Bacana? Vamos continuar. Quais elementos do gráfico podem ser acrescentados para a correta interpretação da informação e compreensão dos dados para análise? Título do gráfico, eu considero importante, tá, pessoal? O título do gráfico, uma legenda é bacana, tudo bem? É fundamental, na verdade. Título dos eixos é importante também, tá? Você tem um título aqui. O que significa esse 120? Tá aqui, o 120. Aqui nessa coluna aqui, ou melhor, aqui nesse eixo aqui, o que tem aqui? O que representa? Beleza? Aqui também é 140. O que é 140? E aqui, entendeu? Então essas coisas aqui são importantes no gráfico. Rótulo de valores também é importante. E a fonte de onde que você tirou essa informação, tá? Também é importante para dar mais credibilidade aí para o seu gráfico, tá bom? Em jornais e revistas, é comum a reportagem ser publicada e exibir os gráficos sem mostrar todos os elementos essenciais, pois as informações estão no contexto de uma pesquisa. Veja o exemplo a seguir do gráfico de linhas que foi retirado da notícia publicada em 29 de 5 de 2019 sobre o número de estudantes inscritos no Enem no período de 2009 a 2019. Observe o gráfico sem o título da reportagem e a legenda se você conseguiria interpretar as informações. Depois, responda as questões. Então tá aqui, pessoal, esse é o gráfico, aqui na horizontal, nesse eixo aqui tem os anos, tá? E aqui tem os milhões de habitantes. A pergunta é se você consegue interpretar, ou melhor, não chegou a fazer a pergunta, mas pediu para você analisar se você conseguiria interpretar os dados dessa informação, tá? E essa parte eu vou deixar para vocês, e nós vamos discutir aqui as perguntas, tá? No gráfico, você percebe diferença entre os valores de 2011, 2012, 2018 e 2019? Vamos lá identificar. Ó. Aqui é 2011 e foi essa quantidade de estudantes, tá? 2012 foi essa quantidade. Na verdade, eu já vou te ajudar a responder a pergunta, tá bom? Aqui 2018 foi essa quantidade e aqui 2019 foi essa quantidade. Quando você olha aqui, parece que foi todos iguais, né? Parece que aqui foram 5 milhões. Então você consegue perceber alguma diferença? Na verdade, não dá para, olhando para o gráfico, não dá para perceber nenhuma diferença, tá? Então a resposta aqui seria não. Quais são exatamente esses valores e quais o motivo que eles chamam a atenção? Então vamos lá. 2011. Então 2011, qual foi o valor exato? É esse aqui, tá, pessoal? Não vou escrever lá, vocês escrevam aí. 2012 foi esse valor aqui exato, tá? 2018 foi esse valor aqui, tudo bem? E 2019 foi esse valor aqui. Então, quando você olha para o gráfico, só para o gráfico você não consegue decifrar todas as informações. Aí essa tabelinha aqui do lado vai te ajudar um pouquinho, beleza? Porque 2011, 2012, 2018 e 2019 parece que foi a mesma quantidade, mas não foi, beleza? Imagine que você vai apresentar um trabalho na escola com as informações referentes a essa pesquisa. Você considera importante explicar os dados da pesquisa, utilizando o gráfico, citando a fonte e a data de acesso? Então, sua resposta é o quê? A minha seria assim, tá? Justifique sua resposta e pense que a professora pediu para colar um cartaz do trabalho na sala de aula. Então, esse justificar eu vou deixar para você, tá? Eu vou só ajudar aqui, ó.
A data de acesso é importante? Sim, porque, poxa, quando eu falo dessa quantidade de alunos inscritos, aí seria quais anos que foi? Quando foi feita essa pesquisa, tá? Então, essa é uma informação importante. A fonte, quem fez essa pesquisa? Será que é uma fonte confiável? Ou será que poderia ser uma fake news? Então, é importante ter essa informação também, tá? Entre outras situações, outras coisas aí que você pode citar para justificar a sua resposta, tá? Vou deixar essa parte mais para você, beleza? Resolva o problema a seguir, depois organize os dados na tabela e responda. No final do ano letivo de 2018, um professor de matemática fez o seguinte levantamento de 5 turmas do oitavo ano com 30 alunos em cada. 20% dos alunos ficaram em recuperação e o restante foram aprovados. Então, o que eu quero saber, pessoal? Qual o total de alunos das 5 turmas? Se eu tenho 5 turmas e cada um tem 30 alunos, então esse total seria de 150 alunos, beleza? Então, essa aqui é bem fácil para a gente responder. Letra B. Quantos alunos foram aprovados sem recuperação? Se 20% foram reprovados, então 80%, eu posso escrever dessa forma, tá? Foram aprovados. Então, 80% de 150. Então, posso vir aqui simplificar, tá? Um zero aqui, com um zero aqui, outro aqui e esse aqui, beleza? Então, o que sobrou? Sobrou 8 vezes 15. Isso aqui é igual a 120 alunos, tá? Então, esse total de alunos foram reprovados. Quantos alunos ficaram em recuperação? Se 120 foram aprovados, então 30 foram reprovados, tá? Ou melhor, ficaram em recuperação. Mas para a gente fazer as contas, vamos fazer assim, ó, 20% vezes 150 para a gente verificar que de fato é 30 alunos, tá? Vou simplificar aqui por 10, aqui também por 10, então corto 2 zeros em cima e 2 zeros embaixo, e vou ficar com 2 vezes 15. 2 vezes 15 é 30 alunos, como nós tínhamos discutido anteriormente, tá? Se a turma tem 120 alunos, ou melhor, se a turma tem 150 alunos e 120 foram aprovados, então 30 ficaram em recuperação, beleza? Organize os dados na tabela e complete os gráficos com o título e rótulos. No gráfico de setor pizza, coloque os rótulos em porcentagem e no gráfico de colunas, coloque o número de alunos de acordo com a legenda. Então, vamos lá. O que eu quero completar? Essa tabela, tá? Quantos alunos foram aprovados? Aqui, ó, seria 80%, tá? Foram aprovados, que corresponde a 120 alunos, e em recuperação corresponde a 30 alunos, tá bom? O que eu quero fazer? Vamos ler aqui de novo. No gráfico de setor, no caso pizza, né, coloque os rótulos em porcentagem. No gráfico de colunas, coloque o número de alunos de acordo com a legenda. Então, aqui foram 120 alunos, tá? Aqui foram 30 alunos. O que mais que eu quero? Aqui eu quero colocar em porcentagem. Então, o azul aqui, que é a fração maior, tá? A porção maior aqui do gráfico de pizza. Isso aqui corresponde a 80%. E esse aqui corresponde a 20%. Beleza? Só que tem mais coisas que eu tenho que colocar. Organize os dados na tabela e complete os gráficos com título e rótulos. Então, eu queria que você fizesse um título aqui, tá, pessoal? Aqui você poderia colocar resultado. Você poderia até pegar aqui, pessoal, o mesmo título aqui da tabela, que estaria bom, tá? Resultado de matemática do oitavo ano em 2018. Aí pode ser o título desse gráfico aqui e também pode ser o título desse gráfico aqui, tá bom? Então, é só uma sugestão para vocês, beleza? Letra E. Você poderia fazer esses dois gráficos sem legenda? Então, pessoal, fica aí para vocês. Eu poderia fazer esses dois gráficos sem legenda? Deixa eu colocar eles aqui, ó. Seriam esses aqui. Se eu não coloco a legenda, que é isso aqui, tá? Então, essa é a legenda, recuperação, aprovados, aqui aprovados e aqui recuperação. Eu poderia fazer isso, pessoal, sem a legenda? Então, já vou responder para vocês. Eu não posso fazer, tá? Então, vou colocar aqui. Eu falei que ia deixar para vocês, mas eu já falei, então vamos anotar aqui. Então, a resposta seria não, tá? Porque se não tem isso aqui, como que eu ia saber o que significa essa barrinha azul e essa barrinha vermelha? O que eu sabia? O que eu ia saber o que significa isso aqui? O que eu ia saber o que significa isso aqui? Não teria como eu saber, tá bom? Então, a legenda é fundamental, beleza? No gráfico para eu poder identificar. Vamos continuar? Se você desenhasse o gráfico de pizza em um cartaz, precisa construir um ângulo de quantos graus para
corresponder à fatia correta dos alunos que ficaram em recuperação? Então vamos ler de novo, porque é uma pergunta, tá? Se você desenhasse o gráfico de pizza em um cartaz, precisa construir o ângulo de quantos graus para corresponder à fatia correta dos alunos que ficaram em recuperação? Esse ângulo é agudo ou obtuso? Então a resposta, pessoal, é sim, beleza? Então eu já vou colocar aqui que é sim, você precisa. E se eu tenho aqui a circunferência, deixa eu apagar aquele sim ali. Já vou deixar falar que é sim e você responder, tá? Se eu tenho a circunferência, ela tem 360 graus, tá? 360 graus. Então eu vou calcular aqui, ó, é 20%, tá? É 20% que é os alunos reprovados, tá? Não reprovados, não, em recuperação. 20% de 360 graus. Quando eu fizer o cálculo, o que eu vou fazer? Eu vou simplificar aqui por 10 por 10, aqui esse zero com esse zero aqui. E sobrou quanto? Sobrou 2 vezes 36 graus, que é igual a 72 graus. Ou seja, eu tenho que desenhar um ângulo aqui que corresponda a mais ou menos 72 graus, tá? Se eu dividir, vamos dividir aqui em 4 partes para eu ter mais ou menos a noção. Então, eu dividi aqui, então cada parte dessa corresponde a 90 graus, tá? Então, tá aqui. E eu sei, então, que um ângulo de 72 graus seria uma coisa menor, tá? Seria uma coisa mais ou menos assim, tá? Então, essa fração aqui corresponde à parte dos alunos que ficaram em recuperação, beleza? E o restante aqui são os alunos que, deixa eu pintar de amarelo, são os alunos que foram aprovados, tá? Então, seria uma coisa mais ou menos assim. É claro que não fica tão preciso, porque eu fiz aqui sem usar um transferidor, por exemplo, tá? Vamos continuar. Atualmente, existem vários softwares que auxiliam em cálculos diversos e na construção de gráficos. O professor de matemática utilizou uma planilha eletrônica e apresentou o gráfico ao lado. Qual é o tipo de gráfico? Então, vamos lá, qual é o tipo de gráfico? Deixa eu mostrar para vocês. Esse gráfico aqui é o gráfico de barras, tá? Então, esse gráfico é de barras. E depois, continuando, observe o gráfico e veja se falta alguma informação. Eu vou pedir para vocês, pessoal. Vocês conseguem perceber que falta alguma informação aqui? Eu não consegui, tá? Então, para mim, o gráfico está perfeito. Deixa eu ver, tem um título, a legenda. Eu posso entender isso aqui como uma legenda, tá? Então, dá bacana. Eu consigo identificar direitinho, beleza? No dia da apresentação do professor, ele já tinha o resultado da recuperação e informou, destacando que apenas 10% dos alunos que ficaram em recuperação não conseguiram a nota mínima de 60% e foram reprovados. Quantos alunos da turma 801 a 805 foram reprovados em matemática em 2018? Então, olha só, pessoal, são 10%, tá? Deixa eu fazer isso ali em cima. 10%, deixa eu ver aqui, 10% de 30 alunos. Qual vai ser esse total? Eu vou simplificar e eu vou ter que 1 vezes 3 é igual a 3. Meu sobrinho está me chamando ali. Então, são 3 alunos que foram reprovados, tá? Que corresponde a qual a porcentagem do total de alunos? Aí vamos fazer uma regrinha de 3 aqui para a gente identificar qual seria essa porcentagem, pessoal. Eu sei que 150 alunos corresponde a 100%, tá? Então, 3 alunos corresponde a quanto por cento? X%. Multiplicando cruzado aqui, ó, vou ficar com 150x é igual a 3 vezes 100, 300. Então, o valor de x é 150 dividido, ou melhor, 300 dividido por 150, que vai dar 2. Ou seja, o valor aqui, ó, 3 alunos corresponde a 2%, beleza? Então, vou colocar aqui 2%. Terminamos aqui a correção referente à semana 3. Espero que tenham gostado, embora meu sobrinho interrompeu ali me chamando, tá, pessoal? E eu aguardo vocês na semana 4. Abraços e até lá!